A chuva caía com intensidade sobre Belo Horizonte naquela noite de quinta-feira, transformando as ruas da Zona Norte em espelhos escuros que refletiam as luzes amareladas dos postes. Carlos Eduardo Nogueira ajustou o retrovisor do Fiat Palio branco enquanto finalizava mais uma corrida, observando o passageiro descer apressado em frente a um prédio comercial, no bairro Prado. Eram 23 horas e 40 minutos, e o cansaço já pesava em seus ombros como um fardo invisível que crescia a cada quilômetro rodado. Ele pegou o celular no suporte magnético colado ao vidro e abriu o aplicativo de corridas. A tela mostrava o saldo do dia. Pouco mais de R$180, após quase 12 horas de trabalho. Carlos suspirou fundo, calculando mentalmente as despesas da semana seguinte. O aluguel da casa em Vila Aurora consumiria a maior parte do dinheiro, deixando o resto para alimentação, contas básicas e os materiais escolares que Ana Luísa precisaria no fim do mês. Não havia margem para imprevistos. Nunca havia. A voz de Ana Luísa ainda ecoava em sua mente desde a ligação que ela fizera mais cedo, por volta das 9 da noite, usando o telefone da vizinha Dona Marta. A menina queria saber se o pai chegaria a tempo de dar boa noite, como fazia todas as noites desde que ela era pequena. Carlos prometera que sim, mas sabia que provavelmente a encontraria dormindo quando finalmente chegasse em casa. Era sempre assim. O trabalho consumia o tempo que deveria dedicar à filha, mas era também o trabalho que garantia o teto sobre as cabeças de ambos e a comida na mesa. Carlos desligou o aplicativo de corridas e colocou o carro em movimento, seguindo pela Avenida Antônio Carlos, em direção à região de Venda Nova. A chuva aumentava de intensidade, as gotas grossas batendo no capô com força e dificultando a visibilidade, mesmo com os limpadores de para-brisa no máximo. O trânsito estava moderado para aquela hora, alguns ônibus noturnos dividindo a pista com carros particulares e outros motoristas de aplicativo que, como ele, tentavam arrancar mais alguns reais daquela noite cinzenta. Aos 38 anos, Carlos carregava no rosto as marcas de uma vida que sempre exigiu mais do que ofereceu. Os olhos castanhos escuros mostravam uma mistura de determinação e cansaço profundo. Aquele tipo de exaustão que não desaparece com uma noite de sono. Os cabelos negros começavam a exibir alguns fios brancos nas têmporas. Um sinal precoce da tensão constante em que vivia. Ele não era alto nem baixo. Tinha uma constituição mediana, braços definidos pelo trabalho de carregar compras e trocar pneus, mas nada que chamasse atenção especial. Era um homem comum, o tipo de pessoa que passa despercebida em multidões, invisível aos olhos apressados da cidade grande. Nascido e criado na própria zona norte de Belo Horizonte, Carlos conhecia cada viela, cada atalho, cada curva perigosa daquela região que muitos evitavam após o anoitecer. Filho de um mecânico e de uma costureira, aprendera desde cedo o valor do trabalho honesto e a dureza de viver com o mínimo necessário. Completou o ensino médio em escola pública. Trabalhou em oficinas mecânicas durante a juventude. Fez alguns bicos como ajudante de pedreiro e motorista de entregas, até conseguir comprar o próprio carro aos 24 anos. Foi quando conheceu Luciana, uma auxiliar de enfermagem que trabalhava no posto de saúde do bairro Floramar. O casamento aconteceu 2 anos depois, uma cerimônia simples no cartório, seguida de um almoço com parentes e amigos próximos em um salão alugado. Carlos lembrava daquele dia como um dos mais felizes de sua vida, olhando para Luciana com seu vestido branco simples, sorriso largo e esperançoso, acreditando que juntos conseguiriam construir uma vida melhor. E por alguns anos, conseguiram morar de aluguel em uma casinha pequena em Vila Aurora. Economizaram cada centavo pensando em um dia comprar a própria casa. Comemoraram quando descobriram que Luciana estava grávida. Ana Luísa nasceu em uma manhã ensolarada de março, pesando 3,5 kg, com os mesmos olhos escuros do pai e o sorriso que derreteria seu coração para sempre. Carlos lembrou-se de segurar aquele ser minúsculo nos braços pela primeira vez e sentir um medo avassalador misturado com um amor tão intenso que doía no peito. Jurou para si mesmo que faria tudo, absolutamente tudo, para dar à filha uma vida melhor do que a que ele tivera. Luciana foi uma mãe dedicada e amorosa durante os primeiros anos de Ana Luísa.
trabalhava turnos noturnos no hospital para que Carlos pudesse trabalhar durante o dia, revezando-se nos cuidados com a bebê. Eram tempos difíceis financeiramente, mas felizes. Havia amor naquela casa pequena, havia risos, havia esperança, até que Luciana começou a sentir cansaço extremo, dores que não passavam, sintomas que os médicos inicialmente atribuíram ao estresse e à rotina puxada. O diagnóstico de câncer de ovário veio como um raio em céu azul, devastador e cruel. Luciana tinha apenas 28 anos e Ana Luísa estava com 4. Carlos ainda se lembrava da sensação de ter o chão desaparecer sob seus pés, quando o oncologista explicou a gravidade do quadro. O estágio avançado da doença, as chances reduzidas, mesmo com tratamento agressivo. Seguiram-se meses de quimioterapia, radioterapia, internações, esperanças renovadas e quebradas repetidamente. Carlos vendeu o carro para pagar parte dos tratamentos que o SUS não cobria. Pegou empréstimos, acumulou dívidas que levariam anos para quitar. Trabalhou em 2 empregos simultaneamente, dormindo 4 horas por noite, correndo entre o trabalho e o hospital, cuidando de Ana Luísa com a ajuda das vizinhas e da sogra. Luciana lutou com todas as forças, não por si mesma, mas pela filha pequena que precisava dela. Mas o câncer foi mais forte. Ela faleceu em uma tarde chuvosa de setembro, 4 anos atrás, com Carlos segurando sua mão e Ana Luísa dormindo no colo da avó na sala de espera. As últimas palavras de Luciana foram um sussurro fraco, pedindo a Carlos que cuidasse bem da menina, que fosse forte, que não desistisse. Ele prometeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem conseguir imaginar como seguiria em frente sem ela. Os meses seguintes foram os mais sombrios da vida de Carlos. A depressão bateu forte, acompanhada de uma sensação de vazio que parecia não ter fim. Acordava de manhã sem motivo aparente, movia-se em piloto automático. Cuidava de Ana Luísa por puro instinto paterno, porque sua mente estava nublada demais para sentir qualquer outra coisa. A menina, então com 4 anos e meio, não entendia completamente o que era a morte. Perguntava quando a mamãe voltaria, quando poderiam visitá-la no céu. Foi Ana Luísa quem, paradoxalmente, salvou Carlos do abismo. Ao perceber que a filha precisava dele inteiro, presente, funcional, ele forcuseia a buscar ajuda. Passou por alguns meses de terapia gratuita oferecida pelo posto de saúde. Começou a reorganizar a vida aos poucos. Voltou a trabalhar de forma mais consistente. Quitou as dívidas médicas trabalhando como motorista de aplicativo. Uma atividade que lhe dava flexibilidade de horários para cuidar de Ana Luísa e que, apesar de instável, rendia o suficiente para as necessidades básicas. Agora, 4 anos depois, Carlos estabelecera uma rotina funcional mais exaustiva. Acordava às 6 da manhã, preparava café da manhã para ele e Ana Luísa. Levava a menina para a escola municipal, a 3 quadras de casa. Começava a trabalhar às 7h30. Fazia uma pausa ao meio-dia para buscar Ana Luísa na escola, almoçavam juntos em casa. Geralmente algo simples que ele preparava rapidamente. E então, a deixava com Dona Marta, a vizinha aposentada que adorava a menina e cobrava um valor simbólico para ficar com ela durante a tarde. Carlos voltava ao trabalho e rodava pelas ruas da cidade até o início da noite. Quando retornava para casa, jantava com Ana Luísa. Ajudava menos-a com as lições escolares. Assistiam juntos a algum programa de televisão. E então ele colocava a menina para dormir. Era nesse momento, após ler uma história ou cantar uma canção de ninar, que Carlos voltava para as ruas, fazendo corridas noturnas até por volta da meia-noite. Era durante essas horas finais que ele conseguia os melhores ganhos, atendendo chamadas de bares, restaurantes, festas, aeroporto. A rotina era mecânica. Deixava pouco espaço para a vida pessoal ou momentos de lazer. Carlos não se relacionava com ninguém desde a morte de Luciana. Não por falta de oportunidades. Algumas passageiras tentaram puxar conversa ao longo dos anos. 2 colegas de escola de Ana Luísa deram sinais de interesse, mas ele simplesmente não conseguia. Parte dele ainda se sentia casado, ainda usava a aliança de prata no dedo anelar esquerdo. Ainda conversava mentalmente com Luciana antes de dormir, contando sobre o dia e pedindo forças para continuar. Outra parte de Carlos, a que ele raramente admitia até para si mesmo, tinha medo.
Medo de se envolver novamente e perder outra vez. Medo de apresentar alguém para Ana Luísa e depois essa pessoa desaparecer. Medo de não ser bom o suficiente, depois de tantos anos sozinho. Era mais fácil manter-se focado no trabalho e na filha. Deixar que os dias se transformassem em semanas e as semanas em meses, sem grandes mudanças ou surpresas. Vila Aurora, o bairro onde moravam, era um reflexo perfeito dessa vida sem sobressaltos. Uma região predominantemente residencial da Zona Norte, com casas simples de classe média baixa, ruas estreitas de asfalto irregular, praças pequenas, onde crianças brincavam durante o dia. A maioria dos moradores trabalhava em empregos formais ou informais na região metropolitana. Saíam cedo e voltavam tarde. Conheciam-se de vista, ajudavam-se quando necessário, mas mantinham uma cordialidade respeitosa, que não se aprofundava em intimidades. A casa onde Carlos morava com Ana Luísa ficava na Rua das Acácias, número 142. Uma construção térrea de 3 cômodos mais banheiro e área de serviço minúscula. A pintura externa estava desbotada, um tom de amarelo que já fora vibrante, mas agora parecia cansado, como tudo mais naquela vizinhança. Carlos pagava R$700 de aluguel mensalmente para seu Osvaldo, um senhor de 70 anos que herdara 3 casas na rua e vivia da renda desses aluguéis. O interior da casa era limpo e organizado, reflexo do cuidado que Carlos tinha em manter um ambiente agradável para a filha. A sala pequena tinha um sofá de 2 lugares que ele comprara usado, uma televisão de 24 polegadas sobre um rack simples de madeira, um tapete colorido que Ana Luísa escolhera e uma estante baixa com livros infantis e alguns poucos pertences. As paredes estavam decoradas com desenhos que Ana Luísa fazia na escola. Um calendário do posto de gasolina onde Carlos abastecia o carro e uma foto emoldurada de Luciana sorrindo. A única fotografia dela que Carlos mantinha em local visível. O quarto de Ana Luísa era o maior dos 2 quartos. Uma escolha deliberada de Carlos, que dormia em um cômodo menor para que a filha tivesse mais espaço. A menina tinha uma cama de solteiro com lençóis estampados de personagens de desenho animado, um guarda-roupa pequeno, onde Carlos organizava suas roupas, uma escrivaninha simples, onde ela fazia as lições e uma caixa de brinquedos que transbordava com bonecas, carrinhos, blocos de montar e bichos de pelúcia. Carlos fazia questão de que, dentro das limitações financeiras, Ana Luísa não sentisse falta de nada essencial para uma infância feliz. O próprio quarto de Carlos era espartano, uma cama de casal que fora do casal, um guarda-roupa com suas roupas simples de trabalho, uma mesinha de cabeceira, com um abajur e um livro que ele vinha tentando ler há meses, sem nunca passar da 3ª página por puro cansaço. As paredes nuas, sem decoração, sem memórias expostas, era um lugar para dormir. Nada mais. A cozinha e a área de serviço eram integradas. Um espaço funcional com fogão de 4 bocas, geladeira que fazia um ruído constante, mas ainda funcionava. Pia de inox com algumas louças sempre secando no escorredor. Carlos não era um grande cozinheiro, mas aprendera a fazer os básicos: arroz e feijão, frango grelhado, macarrão com molho de tomate, ovos mexidos, sopa simples. Ana Luísa ajudava a preparar as refeições quando estava em casa, uma atividade que ambos transformaram em momento de conversa e conexão. Enquanto dirigia pela chuva naquela noite de quinta-feira, Carlos pensava em tudo isso de forma fragmentada. Memórias e reflexões que surgiam e desapareciam, como os postes de luz que passavam pelo vidro molhado. Estava cansado demais para pensamentos profundos, mas acordado demais para simplesmente desligar a mente. Faltavam apenas alguns quilômetros até chegar em Vila Aurora. Estacionar o carro na garagem improvisada que seu Osvaldo permitia usar na lateral da casa, tomar um banho rápido e cair na cama. Foi quando ele viu a figura na esquina da Avenida Vilarinho com a Rua Padre Pedro Pinto. Uma mulher sozinha, encharcada pela chuva, acenando de forma meio hesitante para os carros que passavam. Carlos diminuiu a velocidade instintivamente, observando a cena com atenção. Ela não parecia uma profissional da noite. Não tinha a postura nem a abordagem característica. Estava visivelmente molhada e desorientada, sem guarda-chuva, sem bolsa aparente,
Apenas um telefone celular, que ela segurava com as duas mãos. O instinto de Carlos dizia para seguir em frente, chegar em casa, não se envolver. Ele já passara por situações complicadas, pegando passageiros fora do aplicativo. Sabia que era arriscado, tanto do ponto de vista de segurança, quanto pela questão de não haver registro da corrida. Mas algo na linguagem corporal daquela mulher, na forma como ela olhava para os lados claramente perdida, mexeu com alguma coisa dentro dele. Talvez fosse empatia. Talvez fosse a educação que seus pais lhe deram sobre ajudar pessoas em necessidade. Talvez fosse simplesmente estar cansado demais para raciocinar direito. Carlos encostou o carro próximo à calçada e abaixou o vidro do lado do passageiro. A mulher se aproximou rapidamente, dobrando-se para olhar para dentro do veículo. Ela aparentava ter 30 e poucos anos. Cabelos castanhos escuros, completamente molhados, grudados no rosto. Olhos claros, que mostravam uma mistura de alívio e hesitação. Usava roupas que, mesmo encharcadas, pareciam de boa qualidade. Uma blusa de tecido fino e calça jeans escura. Não havia nada de ordinário em sua aparência. Apenas o aspecto de alguém que estava em uma situação difícil. "O senhor faz corridas?" ela perguntou. A voz um pouco ofegante, como se tivesse caminhado muito. "Meu carro quebrou algumas ruas atrás. Meu celular está descarregado. E eu preciso chegar em casa urgentemente." Ela mostrou o aparelho apagado como prova. "Eu pago pelo trajeto, não é longe daqui." Carlos olhou para ela por alguns segundos, avaliando a situação. Todos os seus instintos de motorista experiente gritavam que era melhor não aceitar, mas a expressão genuinamente preocupada no rosto dela, o fato de estar sozinha sob chuva forte e aparentemente sem recursos imediatos, pesou mais. Ele assentiu brevemente. "Entre. Mas preciso saber para onde vou." A mulher abriu a porta traseira e entrou rapidamente, parecendo imensamente aliviada por sair da chuva. "Muito obrigada", disse, acomodando-se no banco e tentando, inutilmente, secar o rosto com as mãos molhadas. "Eu moro em Vila Aurora, na Rua das Acácias. É perto daqui." Carlos sentiu uma leve surpresa ao ouvir o nome de sua própria rua, mas não comentou. Vila Aurora era um bairro grande. Várias ruas, muitas casas. "Qual o número?" perguntou, já colocando o carro em movimento. 220. Ela respondeu, após breve hesitação. No final da rua, uma casa grande com um muro alto. Carlos conhecia aquela casa. Na verdade, todos em Vila Aurora conheciam. Era propriedade misteriosa no fim da Rua das Acácias, sempre fechada. Portões de ferro preto, sempre trancados. Jardim que alguém aparentemente cuidava, mas ninguém nunca via esse alguém. A casa existia ali desde antes de Carlos se mudar para o bairro há 6 anos, e durante todo esse tempo, ele nunca vira ninguém entrando ou saindo. Havia rumores variados entre os vizinhos. Algumas pessoas diziam que pertencia a um empresário que morava fora do país. Outros especulavam que era propriedade de alguém importante, que usava o local esporadicamente. Ele dirigiu em silêncio por alguns minutos, concentrando-se na chuva que não dava sinais de diminuir. Pelo retrovisor, observou a passageira tentar se acomodar melhor no banco, claramente desconfortável com a roupa molhada. Ela olhava pela janela com expressão distante, perdida em pensamentos. "Seu carro quebrou longe daqui?" Carlos perguntou, mais por educação do que por real curiosidade. "Umas 6 ou 7 quadras, ela respondeu sem tirar os olhos da janela. "Problema no motor, acho." Parou de repente e não quis ligar mais. "Tentei pedir ajuda, mas meu celular morreu exatamente quando eu mais precisava." Ela soltou uma risada curta e sem humor. "Um daqueles dias, sabe?" Carlos assentiu, entendendo perfeitamente o conceito de dias onde tudo dava errado ao mesmo tempo. "Já tentou chamar guincho?" "Não consegui sem o celular," ela disse, finalmente virando-se para olhar para ele. "E honestamente, eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e lidar com tudo isso amanhã." "Faz sentido," Carlos concordou. O trajeto até Vila Aurora era curto, não mais que 10 minutos naquele horário, e com a chuva, eles seguiram em silêncio confortável,
apenas o som da chuva na lataria do carro e o ranger rítmico dos limpadores de para-brisa preenchendo o espaço. Carlos não era do tipo que puxava conversa com passageiros. Aprendera ao longo dos anos que algumas pessoas queriam bater papo durante a corrida, enquanto outras preferiam silêncio. E ele se tornara bom em identificar qual tipo estava no carro. Aquela mulher claramente não estava de humor para pequenas conversas. E ele respeitou isso. Enquanto dirigia, porém, ele não pôde evitar de notá-la pelo retrovisor. Havia algo na forma como ela se portava, mesmo molhada e visivelmente cansada, que sugeria educação refinada. A postura ereta, os gestos contidos, a forma como ela falava com clareza e correção gramatical natural. Não era algo forçado ou pretensioso, apenas parte de quem ela era. Carlos reconheceu esses sinais, porque os via ocasionalmente em passageiros que trabalhavam em bairros nobres da cidade, pessoas acostumadas com outro padrão de vida. A curiosidade sobre o que uma mulher assim fazia morando sozinha naquela casa misteriosa em Vila Aurora piscou brevemente em sua mente, mas ele a afastou. Não era da sua conta e francamente ele estava cansado demais para se importar com mistérios de vizinhança. Eles entraram em Vila Aurora pela via principal, passando pelo mercadinho Estrela da Manhã, onde Carlos fazia compras semanais, pela praça pequena com playground enferrujado, onde Ana Luísa às vezes brincava aos domingos, pela padaria do seu Joaquim que abria às 5 da manhã. As ruas estavam desertas sob a chuva. Apenas alguns cachorros virolates correndo para se abrigar. Carlos virou na Rua das Acácias, passando primeiro pela sua própria casa de número 142. As luzes estavam apagadas, Ana Luísa certamente dormindo há horas. Ele sentiu a pontada familiar de culpa por não ter chegado a tempo de dar boa noite pessoalmente. Mas afastou o sentimento. Amanhã seria melhor, prometeu a si mesmo como fazia todas as noites. O carro seguiu pela rua silenciosa, passando pelas casas todas parecidas, muros baixos, portões simples, jardins modestos, até que chegaram ao final da rua, onde o padrão mudava abruptamente. Ali estava a casa de número 220, completamente diferente de todo o resto. O muro alto de tijolos revestidos em tom claro subia a pelo menos 3 metros de altura, coroado por gradis de ferro preto. O portão principal era automatizado, também em ferro trabalhado, fechado de forma que era impossível ver muito do que havia dentro da propriedade. Mas pela altura do muro, e pela extensão dele acompanhando toda a lateral do terreno, era evidente que a casa era grande, provavelmente com um amplo jardim. Carlos estacionou em frente ao portão e a mulher abriu a porta do carro, mas hesitou antes de sair. "Quanto eu te devo?" ela perguntou, procurando algo nos bolsos molhados. "Não precisa", Carlos disse automaticamente. "Não foi uma corrida pelo aplicativo. Eu só dei uma ajuda." Ela o olhou com expressão indecifrada, parecendo genuinamente surpresa. "Mas você trabalhou, rodou até aqui. Isso não é justo para você. Está tudo bem." Carlos insistiu, sentindo-se levemente desconfortável com a gratidão dela. "Eu moro aqui na rua mesmo. Não foi desvio. E olhando a situação em que você estava seria errado cobrar?" A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, ainda segurando a porta aberta, a chuva começando a molhá-la novamente. "Muito obrigada mesmo", ela disse finalmente, a voz carregando sinceridade real. Não são muitas pessoas que fariam isso hoje em dia. Carlos apenas deu de ombros, constrangido com o elogio. "Pegue um guarda-chuva emprestado com algum vizinho amanhã e vá resolver a situação do carro antes que mudem multa por estar abandonado na rua." Ela sorriu levemente, a primeira expressão que iluminava minimamente seu rosto desde que entrara no carro. "Vou fazer isso. E olha, talvez a gente se encontre por aí, já que moramos na mesma rua. Pelo menos vou poder te agradecer direito quando não estiver parecendo um rato afogado." Carlos retribuiu com um meio sorriso educado. "Boa noite então. E torça para o carro não precisar de reparo caro." "Boa noite", ela respondeu, saindo finalmente do carro e correndo os poucos metros até o portão sob a chuva intensa. Carlos esperou até Viela abrir o portão com um controle que ela tirou do bolso e desaparecer para dentro da propriedade, antes de dar ré e retornar pela rua.
Ele dirigiu lentamente os poucos metros até sua própria casa. Estacionou o carro na garagem lateral, desligou o motor e ficou sentado ali por alguns instantes, ouvindo a chuva martelar o teto do veículo. Apenas mais um dia, pensou, pegando a mochila surrada do banco do passageiro, onde guardava documentos, garrafa de água e alguns lanches. Apenas mais uma corrida, mais uma pessoa ajudada, mais um pequeno momento em uma vida feita de pequenos momentos que raramente significavam algo além do imediato. Ele saiu do carro, trancou as portas, correu sob a chuva até a porta da frente da casa. Destravou as fechaduras múltiplas que instalara pensando em segurança e entrou no pequeno corredor escuro. Tirou os sapatos molhados na entrada, pendurou a jaqueta no cabideiro, caminhou de meia até o quarto de Ana Luísa. A porta estava entreaberta, como sempre ficava. Carlos emperrou-a suavemente e deixou a luz do corredor iluminar o interior, apenas o suficiente para ver a filha dormindo tranquilamente, coberta até o queixo, cabelos escuros espalhados no travesseiro, respiração suave e regular. Ele entrou silenciosamente, ajeitou o cobertor que havia escorregado um pouco, beijou a testa dela com delicadeza e sussurrou boa noite, mesmo sabendo que ela não o ouviria. Ana Luísa se mexeu levemente, murmurando algo ininteligível em sono profundo, e Carlos sorriu com ternura. Tudo o que ele fazia, cada hora trabalhada, cada cansaço aguentado, cada sacrifício feito, era por aquela criança. Ela era seu mundo inteiro, a razão pela qual ele acordava todas as manhãs e encontrava forças para continuar mesmo nos dias mais difíceis. Ele saiu do quarto com o mesmo cuidado. Fechou a porta deixando apenas uma fresta. Foi até o banheiro pequeno, onde tomou um banho rápido de água morna, que não chegava a ser quente, porque o chuveiro elétrico era fraco. Vestiu uma bermuda velha e camiseta usada, que serviam de pijama. Verificou se todas as portas e janelas estavam trancadas. Apagou as luzes e finalmente se jogou na própria cama. O corpo doía de cansaço, os ombros especialmente tensos de segurar o volante por tantas horas. Carlos fechou os olhos, mas a mente demorou para desacelerar, como sempre acontecia. Pensamentos aleatórios atravessavam sua consciência, lista mental de coisas para fazer no dia seguinte, preocupações com dinheiro que nunca terminavam, lembranças fragmentadas de Luciana que surgiam sem convite, e também, de forma inesperada, a imagem daquela mulher molhada, olhando pela janela do carro. Expressão distante e cansada que ecoava algo que ele reconhecia em si mesmo. Duas pessoas solitárias, cruzando-se brevemente em uma noite chuvosa, compartilhando 10 minutos de tempo antes de retornarem às suas vidas separadas. Carlos afastou o pensamento, virou de lado na cama, puxou o cobertor fino até os ombros e forçou-se a dormir. Amanhã seria apenas mais um dia igual a todos os outros, e ele precisava de forças para enfrentá-lo. O despertador tocou às 6 da manhã, com seu bip estridente e irritante. Carlos estendeu o braço automaticamente, desligando o aparelho antes mesmo de abrir completamente os olhos. O corpo reclamou ao movimento, músculos rígidos, protestando contra mais um dia de trabalho após uma noite curta de sono. Ele permaneceu deitado por alguns segundos, olhando para o teto manchado de umidade, reunindo forças para começar tudo novamente. A rotina matinal era sempre a mesma, executada com precisão mecânica de quem a repetiu centenas de vezes. Carlos levantou-se, fez a cama rapidamente, foi ao banheiro, lavou o rosto com água gelada para espantar o resto de sono. Escovou os dentes honrando-se no espelho pequeno e embaçado, observando o rosto cansado que o encarava de volta. Precisava fazer a barba, pensou. Mas isso poderia esperar até o fim de semana. Vestiu calça jeans limpa, camiseta simples, azul marinho e tênis preto que já precisava ser substituído, mas que ainda aguentaria mais alguns meses. Saiu do quarto e foi direto para a cozinha, onde começou a preparar o café da manhã. Colocou água para ferver. Separou pão, manteiga, requeijão, algumas fatias de queijo que restavam. Verificou a geladeira avaliando o que precisaria comprar nos próximos dias. Leite estava acabando. Precisaria pegar mais frutas também, talvez algumas verduras para a sopa da semana. Eram 6h20, quando Ana Luísa apareceu na cozinha, ainda sonolenta. Cabelos despenteados,
vestindo o pijama de gatinho que era seu favorito. Bom dia, pai, ela disse com a voz arrastada de quem acabou de acordar. Bom dia, princesa, Carlos respondeu, abrindo os braços para o abraço matinal que se tornara tradição entre eles. Ana Luísa correu para os braços do pai e ele a ergueu do chão, girando uma vez antes de colocá-la sentada na cadeira. Dormiu bem? Sonhei que a gente tinha um cachorro, Ana Luísa contou, esfregando os olhos. Um cachorro grande e peludo que brincava comigo na praça. Carlos sentiu a pontada familiar de culpa. Ana Luísa pedia um cachorro há meses, mas ele sabia que não tinham condições de manter um animal. Ração custava caro, veterinário custava caro, e acima de tudo ele passava tempo demais fora de casa para cuidar adequadamente de um pet. Quem sabe um dia, ele disse diplomaticamente, servindo café com leite na caneca da menina. Quando a gente tiver mais espaço. Ana Luísa assentiu com ar de quem já esperava essa resposta, sem insistir. Ela era uma criança compreensiva para a idade, amadurecida cedo demais pelas circunstâncias da vida. Aos 8 anos já entendia que dinheiro era limitado, que nem tudo que ela queria era possível, que o pai fazia o melhor que podia. Carlos tanto se orgulhava, quanto se entristecia com essa maturidade precoce. Eles tomaram café, em conversa leve, sobre os planos do dia. Ana Luísa tinha aula de matemática e português pela manhã, educação física e artes à tarde. Estava animada porque a professora de artes prometera que fariam pintura com tinta aquarela, algo que ela adorava. Carlos ouviu atentamente, fez perguntas, demonstrou interesse genuíno. Esses momentos de conexão eram preciosos, ilhas de normalidade em meio ao mar de responsabilidades. Às 7 horas eles saíram de casa, Carlos segurando a mochila rosa de Ana Luísa em uma mão e a mão dela na outra. A manhã estava clara e fresca, o céu lavado pela chuva da noite anterior. Algumas poças, ainda refletindo as nuvens brancas que cruzavam o azul. A caminhada até a escola era curta, 3 quadras em linha reta, passando pelas casas dos vizinhos que Carlos conhecia de vista, mas com quem raramente conversava. A escola municipal Professor Anísio Teixeira ficava em um prédio térreo pintado de amarelo e branco, cercado por grades de proteção e com um pátio interno onde as crianças brincavam antes do sinal. Já havia movimento de pais deixando os filhos, crianças correndo e gritando, professores organizando as filas por turma. Carlos acompanhou Ana Luísa até o portão, beijou o topo da cabeça dela e acenou, enquanto ela corria para se juntar aos colegas. "Vejo você no almoço", ele gritou. "Tchau, pai", Ana Luísa respondeu. Já envolvida em conversa animada com uma amiguinha, Carlos ficou observando por mais alguns segundos antes de se virar e começar a caminhada de volta. Passava sempre pelos mesmos lugares, via sempre as mesmas pessoas. O senhor Juvenal varrendo a calçada em frente à casa, Dona Célia pendurando roupa no varal, o adolescente do número 78 saindo de skate debaixo do braço. Pequenas rotinas de um bairro pequeno, onde todos se conheciam superficialmente. Ao passar em frente ao mercadinho Estrela da Manhã, Carlos decidiu entrar rapidamente para comprar o leite que estava acabando. O estabelecimento era um ponto de encontro informal do bairro. Sempre tinha alguém comprando pão fresco, pegando alguma coisa que faltava em casa, trocando novidades. Seu Augusto, o dono, estava atrás do balcão como sempre. Homem gordo, de 60 e poucos anos, sorriso fácil e disposição para conversar com qualquer cliente. "Bom dia, Carlos." Augusto cumprimentou ao vê-lo entrar. "Escapou da chuva ontem à noite." "Por pouco", Carlos respondeu, pegando 2 litros de leite do refrigerador. Estava frio demais para chover assim. "Pois é. E olha que dizem que vem mais temporal no fim de semana", Augusto comentou, enquanto registrava a compra. O céu não dá trégua nessa época do ano. Carlos pegou a sacolinha e estava saindo quando quase trombou com alguém que entrava no mercado ao mesmo tempo. "Desculpa", ele disse, automaticamente, dando um passo para o lado. A pessoa também se desculpou, e então ambos se reconheceram simultaneamente. Era a mulher da noite anterior, a passageira que ele levara até a casa misteriosa no fim da rua. Ela usava roupas casuais, mas visivelmente de boa qualidade, jeans escuro e blusa branca simples.
cabelos presos em rabo de cavalo, aparência descansada e completamente diferente da figura molhada e desorientada de ontem. "Oi", ela disse, parecendo genuinamente surpresa e satisfeita com o encontro. "Que coincidência." "Pois é", Carlos respondeu, sentindo-se levemente desconfortável. "Conseguiu resolver a situação do carro?" "Consegui, obrigada." Ela sorriu. "Liguei para o guincho logo cedo e levaram para a oficina. Problema na bomba de combustível, aparentemente. Nada muito grave, mas suficiente para me deixar a pé ontem." Ela pausou, parecendo hesitar. "Olha, eu não te agradeci direito ontem. Você realmente me salvou." "Não foi nada", Carlos disse, fazendo menção de continuar caminhando. "Espera." Ela segurou levemente o braço dele, gesto que o fez parar. "Sério, deixa eu pelo menos te pagar um café. Tem uma padaria aqui perto. É o mínimo que posso fazer." Carlos estava prestes a recusar, seu instinto dizendo para manter distância, evitar complicações, seguir com seu dia. Mas algo na expressão dela, uma mistura de genuína gratidão e talvez até solidão, fez com que ele hesitasse. "Não precisa realmente." Ele começou. "Eu sei que não precisa." Ela interrompeu suavemente. "Mas eu quero. Por favor, só um café rápido." Ele cedeu, surpreendendo a si mesmo. "Tá bom, mas só porque eu já estava pensando em tomar um café mesmo." Mentiu. Eles caminharam lado a lado, até a padaria do seu Joaquim, 2 quadras dali, em silêncio que não era exatamente confortável, nem totalmente constrangedor. Carlos notou alguns olhares curiosos de vizinhos que passavam, reconhecendo e certamente se perguntando quem era aquela mulher ao seu lado. Vila Aurora era o tipo de lugar onde novidades se espalhavam rápido. A padaria estava moderadamente cheia para aquela hora da manhã, trabalhadores parando para tomar café antes de seguir para seus empregos. Aposentados, fazendo a refeição matinal sem pressa. Seu Joaquim, homem magro de uns 50 anos, com bigode grisalho, cumprimentou Carlos com aceno familiar e olhou para sua acompanhante com curiosidade mal disfarçada. Eles se sentaram em uma mesa de fórmica, perto da janela. Carlos pediu café com leite e pão na chapa. Ela pediu café expresso e um croissant. Enquanto esperavam, um silêncio ligeiramente desconfortável se instalou entre eles. "Eu me chamo Helena", ela disse finalmente, estendendo a mão. "Percebi ontem que nem nos apresentamos direito." "Carlos", ele respondeu, apertando brevemente a mão dela. "Mora muito tempo aqui no bairro." Tentou puxar conversa. "Na verdade, acabei de me mudar", Helena explicou. "A casa é da família há anos, mas ficou fechada há muito tempo. Eu morava. Voltei recentemente para o Brasil e decidi vir morar aqui." "De onde você voltou?" Carlos perguntou. "Mais por educação que por real interesse." "Europa", Helena disse vagamente. "Morei em alguns lugares, trabalhei por lá, mas resolvi voltar às raízes. Sabe, começar de novo." Carlos assentiu, não totalmente convencido, mas sem razão para duvidar. Os pedidos chegaram e eles comeram em silêncio por alguns minutos. O café estava forte e quente, exatamente como Carlos gostava. O pão na chapa crocante e amanteigado. Helena comia com delicadeza, pequenas mordidas pensativas. "E você?" ela perguntou. "Nasceu aqui, em Balanço Hídrico. Zona Norte, a vida toda", Carlos confirmou. "Moro em Vila Aurora faz 6 anos. Na Rua das Acácias também. Casa 142. Então somos vizinhos de rua." Helena sorriu. "Você trabalha só como motorista de aplicativo?" "Só isso mesmo", Carlos disse, sem elaborar. "Paga as contas. Tem família?" ela perguntou. Depois pareceu se dar conta que talvez estivesse sendo invasiva. "Desculpa, não quero ser intrometida." "Uma filha", Carlos respondeu, decidindo que não havia problema em compartilhar isso. "Ana Luísa, 8 anos. Acabei de deixar ela na escola." "Que idade bonita", Helena comentou com um sorriso genuíno. "Aposto que ela te mantém ocupado." "Bastante", Carlos concordou, permitindo-se um pequeno sorriso ao pensar na filha. A conversa fluiu um pouco mais facilmente. Depois disso, mantendo-se em território seguro de generalidades sobre o bairro, comentários sobre o tempo,
pequenas observações sem profundidade. Carlos notou que Helena era cuidadosa com as palavras, revelando pouco sobre si mesma, desviando suavemente sempre que a conversa ameaçava ficar muito pessoal. Ele reconhecia isso porque fazia exatamente o mesmo. Após cerca de 20 minutos, Carlos olhou o relógio e se deu conta que precisava começar a trabalhar. Helena percebeu o gesto e imediatamente chamou o garçom, insistindo em pagar a conta toda apesar dos protestos educados de Carlos. "Você me fez um favor enorme ontem", ela disse firmemente. "Isso aqui é menos que o mínimo. Por favor, aceita." Carlos aceitou com relutância, agradeceu e se levantou. Ela fez o mesmo. "Foi bom te encontrar de novo", Helena disse, enquanto caminhavam juntos para fora da padaria. "E obrigada por aceitar o café. Sei que você deve estar com pressa." "Sem problema", Carlos respondeu. "Boa sorte com o carro." "Obrigada." Ela sorriu. "Acho que a gente vai se ver por aí, sendo vizinhos." Provavelmente, Carlos concordou, acenando em despedida antes de seguir em direção diferente. Ele caminhou de volta para casa, sentindo-se estranhamente perturbado pela interação. Havia algo em Helena que o intrigava, uma contradição entre a aparência sofisticada e a escolha de morar em Vila Aurora, entre a educação refinada e a disposição para tomar café em padaria de bairro. Mas principalmente, ele sentira durante a conversa algo que não experimentava há muito tempo com alguém do sexo oposto, uma leve atração que o pegou desprevenido. Carlos afastou o pensamento assim que ele se formou. Não tinha tempo nem energia emocional para pensar nisso. Sua vida era complicada o suficiente, sem adicionar novas variáveis. Chegou em casa, guardou o leite na geladeira, pegou as chaves do carro e saiu para começar o dia de trabalho. As horas seguintes se passaram no fluxo habitual de corridas. Carlos pegou uma passageira no centro que ia para o bairro Pampulha. Depois, levou um casal de idosos da Pampulha para um hospital na região hospitalar. De lá pegou um executivo que precisava ir ao aeroporto. Voltou do aeroporto com um turista que ia para um hotel no Savassi. O aplicativo mantinha as corridas chegando em sequência razoável. Nada espetacular, mas suficiente para o dia valer a pena. Ao meio-dia, Carlos parou o trabalho e dirigiu de volta para Vila Aurora. Estacionou em frente à escola exatamente quando o sinal do intervalo de almoço tocou. Ana Luísa saiu correndo pelo portão com a energia característica das crianças, acenando animadamente ao ver o pai. "Amanhã foi boa?" Carlos perguntou, enquanto dirigiam os poucos minutos até em casa. "Foi ótima." Ana Luísa respondeu entusiasmada. "A professora de matemática disse que eu fui a única que acertou todos os problemas. E na aula de português, a gente leu uma história muito legal sobre um menino que achava um tesouro." Carlos sorriu com orgulho genuíno. Ana Luísa sempre fora boa aluna, aplicada e curiosa. Adorava aprender coisas novas. Ele fazia questão de ajudá-la com as lições sempre que possível, mesmo quando chegava tarde, cansado demais para manter os olhos abertos. Em casa, Carlos preparou almoço simples, mas nutritivo: arroz, feijão, frango desfiado e salada de tomate. Eles comeram conversando sobre os planos para o fim de semana, que incluíam limpar a casa juntos no sábado de manhã e talvez ir à praça à tarde, se o tempo permitisse. Ana Luísa queria andar de bicicleta, algo que Carlos prometera há semanas, mas ainda não encontrara tempo para fazer. Após o almoço, o Carlos lavou a louça, enquanto Ana Luísa escovava os dentes e pegava o material para a aula da tarde. Às 13 horas, ele a levou de volta para a escola. Depois seguiu para a casa de Dona Marta 2 ruas adiante. Dona Marta era uma senhora de 68 anos, viúva há 10, que complementava a magra aposentadoria, cuidando de crianças da vizinhança durante a tarde. Ela adorava a Ana Luísa, tratava a menina como neta, e cobrava apenas R$ 50 por semana. Valor que Carlos insistia em pagar sempre adiantado. "Boa tarde, Dona Marta." Carlos cumprimentou ao ser atendido na porta. "Boa tarde, meu filho." A senhora respondeu com um sorriso caloroso. "Pode ir trabalhar tranquilo, que eu cuido da menina quando ela voltar da escola." Carlos agradeceu. Passou na escola novamente para informar à secretaria que Dona Marta buscaria Ana Luísa às 5h30, e então
voltou ao trabalho. A tarde transcorreu produtiva. Várias corridas médias que somaram bem no final do dia. Carlos desligou o aplicativo às 6h30. Pegou Ana Luísa na casa de Dona Marta. Agradeceu à senhora e levou a filha para casa. O resto da noite seguiu o padrão estabelecido. Jantar simples, lição de casa na qual Carlos ajudou, banho, 1 hora de televisão assistindo desenho animado que Ana Luísa gostava. Depois o ritual de dormir com história lida e canção de ninar. Carlos apagou a luz do quarto da filha às 9 horas. Verificou que ela estava confortável e então se preparou para sair novamente para as corridas noturnas. Era às 9h20, quando ele ligou o carro e voltou para as ruas. O movimento noturno de sexta-feira estava começando. Pessoas indo para bares e restaurantes, alguns já voltando de compromissos de trabalho. Carlos aceitou uma corrida que o levou ao bairro Lourdes, área nobre da cidade. Depois outra para o Buritis, uma terceira de volta ao centro. Foi durante a quarta corrida da noite, por volta das 10h30, que algo inesperado aconteceu. Carlos pegou uma passageira jovem no shopping Diamond Mall, que ia para uma festa em Venda Nova durante o trajeto. A moça estava ao telefone conversando animadamente com alguém sobre uma reportagem que assistira no Jornal da Noite. "Não acredito que eles vão derrubar todas aquelas casas", a passageira dizia, indignada. "Tipo, eu entendo que a cidade precisa crescer, mas expulsar famílias que moram ali há décadas é desumano." Ela pausou, ouvindo a resposta do outro lado. "Exato. E você viu quem está por trás do projeto? Aquela empresária, bilionária, Helena Montenegro. A reportagem mostrou que ela comprou todo o terreno e quer construir um condomínio de luxo. Mas... pausa. Eu sei. Ela disse que vai oferecer compensação justa. Mas a gente sabe como é essas coisas. As pessoas vão receber uma miséria e perder suas casas mesmo assim." Carlos sentiu um frio percorrer a espinha ao ouvir o nome Helena Montenegro. Não podia ser coincidência. Helena, a mulher que lhe ajudara 2 noites atrás, que morara em uma casa misteriosa no fim de sua rua, com quem tomara café pela manhã. Helena Montenegro, empresária bilionária do setor imobiliário. "Desculpa interromper", Carlos disse, quebrando sua própria regra de não se meter em conversas de passageiros. "Mas essa reportagem que você viu foi sobre que área da cidade?" A moça olhou para ele pelo retrovisor, parecendo surpresa pela pergunta. "Foi sobre um projeto na Zona Norte. Deixa eu ver se lembro o nome do bairro." Ela pensou por um segundo. "Vila Aurora, acho." "É isso? Vila Aurora. Vão derrubar um quarteirão inteiro de casas antigas para construir um condomínio fechado de alto padrão." Carlos sentiu o mundo estremecer levemente sob seus pés. Vila Aurora, sua rua, sua vizinhança. Helena Montenegro, a mulher sofisticada e reservada que escondia ser uma empresária milionária, estava por trás disso. De repente, tudo fazia sentido. A casa grande e fechada. O mistério sobre onde ela morava antes. A vagueza sobre seu trabalho. "Você sabe que parte de Vila Aurora?" ele perguntou, tentando manter a voz neutra. "Não sei exatamente", a passageira admitiu. Mas a reportagem mostrou imagens de umas casas simples, rua de asfalto velho. Parecia ser uma área mais antiga do bairro. Ela voltou a falar ao telefone, mudando de assunto. Carlos terminou a corrida no piloto automático. Deixou a moça em frente à casa onde acontecia a festa. Aceitou mecanicamente o pagamento e ficou parado ali por alguns minutos após ela sair, processando a informação. Pegou o próprio celular e abriu o navegador. Pesquisou por Helena Montenegro empreendimento Vila Aurora. Os resultados apareceram imediatamente. Várias notícias de sites locais, uma reportagem do principal jornal da cidade, imagens de uma mulher elegante em taier falando em coletiva de imprensa. Era ela, sem dúvida alguma. O rosto era o mesmo, mas a postura, a forma de se apresentar, tudo gritava poder e dinheiro de uma forma que a Helena casual que ele conhecera jamais demonstrara. Carlos clicou em uma das notícias e começou a ler. O texto explicava que a Montenegro Incorporações, empresa de Helena Acevedo Montenegro, adquiriram um terreno extenso em Vila Aurora, com planos de construir um empreendimento residencial de alto padrão. O projeto previa a demolição de 23 casas antigas, que seriam substituídas por um condomínio fechado
com torres de apartamentos, área de lazer completa, segurança particular. As famílias residentes seriam compensadas financeiramente. Segundo a reportagem, mas grupos de moradores já organizavam protestos, alegando que os valores oferecidos eram insuficientes e que muitos não teriam condições de comprar outra moradia na região com o dinheiro da indenização. Helena Montenegro declarara em entrevista que o projeto seria conduzido dentro da lei, com respeito aos moradores, mas que a cidade precisava de desenvolvimento urbano e que o empreendimento traria benefícios econômicos para toda a região. Carlos sentiu uma mistura de emoções conflitantes: raiva por ter sido enganado, por Helena ter escondido quem realmente era, confusão sobre por que ela fizera isso, por que moraria em Vila Aurora se era bilionária. Preocupação sobre se sua própria casa estava entre as que seriam demolidas. E subjacente a tudo isso, uma pontada de traição que não fazia sentido racional, já que ele mal conhecia a mulher. Ele continuou lendo, descobrindo mais detalhes. Helena Montenegro, 36 anos, herdeira de uma fortuna de família tradicional mineira, formada em arquitetura e urbanismo em Universidade Europeia, assumira recentemente os negócios da família após a morte do pai. Passara os últimos 10 anos morando entre Londres e Barcelona, trabalhando em grandes projetos imobiliários. O empreendimento em Vila Aurora seria seu primeiro grande projeto à frente da empresa no Brasil. Havia fotos dela em eventos sociais, jantares de gala, inaugurações, sempre impecavelmente vestida, sempre rodeada de pessoas importantes. Um mundo completamente diferente do dele, tão distante quanto a lua. E ela viera conversar com ele. Tomara café em padaria de bairro, escondera tudo isso como se não significasse nada. Carlos fechou o navegador, jogou o celular no banco do passageiro com mais força que o necessário e permaneceu sentado no carro estacionado, mãos apertando o volante, respiração acelerada. Sentia-se idiota. Claro que uma mulher como aquela não estaria genuinamente interessada em conhecer um motorista de aplicativo. Claro que havia algum motivo oculto. Talvez ela estivesse pesquisando o bairro, conhecendo os moradores que seriam afetados pelo projeto. Talvez fosse apenas diversão para ela. Brincar de pessoa comum. O telefone tocou, uma notificação de nova corrida disponível. Carlos ignorou, desligou o aplicativo, deu partida no motor e dirigiu de volta para Vila Aurora. Precisava saber se sua casa estava entre as que seriam demolidas. Precisava entender a extensão disso. Chegou no bairro às 11h30 da noite. As ruas estavam quietas, apenas algumas casas com luzes acesas. Carlos dirigiu devagar pela Rua das Acácias, observando tudo com olhos diferentes agora. Sua casa estava escura. Ana Luísa certamente dormindo há horas. Ele passou por ela e continuou até o fim da rua, parando em frente ao portão de ferro preto da casa número 220. Havia luzes acesas dentro da propriedade, visíveis por cima do muro alto. Carlos ficou ali parado, o motor desligado, olhando para aquele portão fechado, imaginando Helena do outro lado, provavelmente em uma casa luxuosa, completamente incompatível com o resto do bairro. Qual era o plano dela? Morar ali enquanto despejava os vizinhos? Era algum tipo de experimento social? Consciência pesada? Ele não bateu no portão. Não confrontou ninguém. Apenas ficou ali sentado por longos minutos, processando, tentando organizar pensamentos confusos. Finalmente deu partida no carro novamente e voltou para sua própria casa. Estacionou, entrou silenciosamente para não acordar Ana Luísa. Mas em vez de ir dormir, Carlos sentou-se no sofá da sala pequena. Na escuridão, apenas a luz da rua entrando pela janela. Pegou o laptop velho que usava ocasionalmente e voltou a pesquisar, dessa vez de forma mais aprofundada. Encontrou mapas do projeto, plantas baixas, documentação pública, e ali, destacadas em vermelho em um dos mapas, estavam as casas que seriam demolidas. A Rua das Acácias aparecia claramente. As casas marcadas iam do número 180 até o 210. A sua casa, número 142, estava fora da área. Por enquanto, estava seguro. Mas 17 famílias de vizinhos, que ele conhecia de vista, com quem cruzava todos os dias, seriam removidas. Carlos fechou o laptop e permaneceu sentado no escuro, mente girando.
Pensou em acordar no dia seguinte e confrontar Helena, exigir explicações, pensou em simplesmente ignorar tudo. Afinal, não era problema dele diretamente. Pensou em participar dos protestos dos moradores, fazer algo para ajudar. Mas principalmente, pensou na sensação de ter sido enganado por alguém que ele começara, de forma tênue e perigosa, a achar interessante. Isso, mais do que qualquer outra coisa, doía de uma forma que Carlos não estava preparado para lidar. Carlos acordou no sábado de manhã, com a sensação de ter dormido muito pouco. O que era verdade. Passara boa parte da noite acordado no sofá, alternando entre raiva e confusão, até finalmente arrastar-se para a cama por volta das 3 da madrugada. O despertador não tocou, porque era fim de semana, mas o hábito do corpo o acordou às 7 mesmo assim. Músculos doloridos e mente ainda nebulosa. Ele ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto, revivendo mentalmente a descoberta da noite anterior. Helena Montenegro, empresária bilionária, morando no fim de sua rua enquanto planejava despejar 17 famílias de vizinhos. A sensação de ter sido enganado continuava forte, misturada com uma raiva que ele não conseguia direcionar adequadamente. Raiva dela por ter mentido. Raiva de si mesmo por ter se importado. O som de passos pequenos no corredor anunciou que Ana Luísa estava acordada. Carlos se forçou a levantar, empurrando os pensamentos sombrios para o fundo da mente. Sua filha não merecia um pai mal-humorado por questões que ela nem entendia. Ele se levantou, esticou o corpo tentando aliviar a rigidez muscular e saiu do quarto com um sorriso forçado no rosto. "Bom dia, princesa", ele disse ao encontrar Ana Luísa na sala, já vestida e assistindo desenho animado na televisão. "Bom dia, pai", ela respondeu sem tirar os olhos da tela. "Você esqueceu que hoje a gente ia limpar a casa juntos?" "Não esqueci não", Carlos garantiu, seguindo para a cozinha. "Deixa eu fazer café e a gente começa. Que tal panquecas para o café da manhã?" Ana Luísa finalmente desviou os olhos da televisão, animada. "Panquecas. Posso ajudar a fazer." Claro que pode. Eles passaram a manhã em atividades domésticas que se tornaram agradáveis pela companhia um do outro. Carlos ensinou Ana Luísa a misturar os ingredientes das panquecas. Deixou que ela virasse 2 delas na frigideira sob supervisão cuidadosa. Comeram juntos na mesa pequena da cozinha com mel e fatias de banana por cima. Depois limparam a casa. Ana Luísa responsável por organizar os próprios brinquedos e ajudar a passar pano nos móveis, enquanto Carlos varria. Passava pano no chão, limpava o banheiro, trocava as roupas de cama. Por volta do meio-dia, a casa estava em ordem, e ambos suados do esforço. Carlos preparou almoço simples, macarrão com molho de tomate e almôndegas, que Ana Luísa adorava. Comeram assistindo um filme infantil que passava na televisão. Momento de descontração que Carlos valorizava profundamente. Era nesses momentos que a vida parecia normal, que as preocupações financeiras e responsabilidades ficavam temporariamente suspensas. À tarde, conforme prometido, Carlos levou Ana Luísa para a praça do bairro. O dia estava ensolarado e agradável, perfeito para atividades ao ar livre. A praça tinha um playground simples com balanços, gangorra e um escorregador pequeno, além de uma área pavimentada onde crianças andavam de bicicleta e patins. Ana Luísa trouxera sua bicicleta rosa com rodinhas laterais, presente de Natal do ano anterior. Carlos sentou-se em um banco à sombra de uma árvore, observando a filha pedalar em círculos, rindo quando outras crianças se juntavam à brincadeira. Ele reconheceu alguns pais e mães de colegas de escola de Ana Luísa. Acenou educadamente, trocou alguns comentários superficiais sobre o tempo e os planos para o resto do fim de semana. Foi quando ele viu Helena. Ela estava do outro lado da praça, sentada sozinha em outro banco, vestindo roupas casuais, jeans e camiseta branca, óculos escuros cobrindo os olhos, observando as crianças brincarem. Havia algo na postura dela que sugeria solidão, isolamento, como se estivesse ali, mas não realmente presente. Carlos sentiu o estômago apertar ao vê-la, a raiva da noite anterior voltando com força. Por um momento ele considerou simplesmente ignorá-la, pegar Ana Luísa e ir embora. Mas então Helena virou a cabeça
e o viu também. Mesmo com os óculos escuros, Carlos percebeu o momento exato em que ela o reconheceu. Ela ficou tensa. Pareceu considerar se deveria aproximar-se ou não. Finalmente levantou-se e começou a caminhar na direção dele. Carlos, ela disse ao chegar perto. Voz excitante, oi. Ele a olhou sem responder imediatamente. Rosto fechado, mandíbula apertada. Posso sentar? Helena perguntou, gesticulando para o espaço vazio no banco ao lado dele. É banco público, Carlos respondeu friamente. Faça o que quiser. Helena sentou-se, mantendo distância respeitosa, tirando os óculos escuros e prendendo-os na gola da camiseta. Ela olhou para frente, para as crianças brincando. Antes de falar novamente, eu imagino que você já saiba quem eu sou de verdade. Helena Montenegro, Carlos disse, o nome saindo com uma ponta de amargura. Empresária bilionária do reto imobiliário, herdeira de fortuna, de família. A mulher que vai despejar 17 famílias daqui do bairro para construir condomínio de luxo. Helena fechou os olhos brevemente, como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. Eu queria ter te contado. Devia ter contado, mas não contou. Carlos rebateu. Preferiu fingir que era apenas uma moradora comum do bairro. Por quê? Era divertido brincar de pobre, ver como a outra metade vive. Não era nada disso, Helena disse rapidamente, virando-se para encará-lo. Eu não estava brincando. Eu só queria ser tratada como pessoa normal, sem o peso de quem eu sou, do que eu represento. E mentir era a solução? Carlos questionou. Voz dura. Sentar comigo em padaria. Conversar como se fôssemos iguais. Sabendo o tempo todo que você está destruindo a vida de pessoas daqui. Eu não estou destruindo vidas, Helena defendeu-se. Mas a voz saiu menos convicta do que provavelmente pretendia. O projeto está sendo conduzido legalmente. As famílias serão compensadas justamente, Carlos repetiu com sarcasmo. Você acha justo tirar pessoas das casas onde moram há décadas, onde criaram filhos, onde construíram memórias, e jogar algum dinheiro na mão delas, achando que isso compensa? Eles vão receber valor de mercado pelas propriedades, Helena argumentou. Vão poder comprar outras casas em bairros similares. Talvez, Carlos concedeu, o porquê você sabe muito bem que o mercado imobiliário está inflacionado e que o dinheiro que você vai pagar mal dá para comprar algo equivalente. Mas isso não importa para você. Importa. No final, você vai ter seu condomínio de luxo, vai vender os apartamentos por milhões e todo mundo ganha, exceto as famílias que perdem seus lares. Helena ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, carregada de algo que poderia ser culpa ou defensividade. Eu entendo sua raiva. Você tem razão de estar bravo comigo por não ter sido honesta. Mas o projeto não é pessoal. É negócio. A cidade precisa de desenvolvimento. De crescimento. Desenvolvimento para quem? Carlos perguntou retoricamente. Para as pessoas que já têm dinheiro e podem pagar apartamento em condomínio fechado. Não para quem mora aqui há anos. Para quem trabalha duro para pagar aluguel em casa simples. Essas pessoas não importam no seu desenvolvimento. Importam sim. Helena insistiu, mas soou fraco até para ela mesma. Carlos balançou a cabeça, levantando-se do banco. Olha, Helena, ou seja lá qual seu nome completo pomposo, eu não tenho tempo nem energia para discutir filosofia de desenvolvimento urbano com você. Só quero que você saiba que eu não sou idiota. Eu sei exatamente o que você é e o que você representa. E francamente, prefiro que você fique longe de mim e da minha filha. Carlos, Helena chamou quando ele começou a se afastar. Por favor, deixa eu explicar direito. Não tem nada para explicar. Ele respondeu sem olhar para trás. Você mentiu. Você está fazendo algo que vai prejudicar pessoas. E eu não quero me envolver nisso. Ele caminhou até onde Ana Luísa pedalava, chamou-a com voz controlada, apesar da raiva fervendo por dentro. Princesa, vamos embora. Já? Ana Luísa perguntou desapontada. Mas a gente acabou de chegar. Agora? Ana, Carlos disse mais firmemente. Pega a bicicleta. Ana Luísa reconheceu o tom de voz que o pai usava quando não estava aberto à negociação. Ela pegou a bicicleta obedientemente,
olhando confusa para Helena, que continuava sentada no banco observando a cena com expressão devastada. Eles voltaram para casa em silêncio, Ana Luísa empurrando a bicicleta ao lado do pai, sentindo a tensão, mas sabendo que não devia perguntar. Carlos estava visivelmente perturbado, maxilar apertado, passos rápidos. Apenas quando chegaram em casa e Ana Luísa guardou a bicicleta na área de serviço, é que ela se atreveu a falar. Pai, você está bravo. Não com você, princesa, Carlos garantiu, fazendo esforço consciente para suavizar a expressão. Só tive um dia difícil. Desculpa ter cortado o seu tempo na praça. Tudo bem, Ana Luísa disse, ainda preocupada. Aquela moça era amiga sua. Não, Carlos respondeu, talvez rápido demais. Não é minha amiga, só alguém que eu conheci. Ana Luísa assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta, e foi assistir televisão. Carlos ficou na cozinha preparando café, mãos tremendo levemente enquanto colocava água para ferver. A raiva estava dando lugar a algo mais complexo, uma mistura de frustração consigo mesmo por ter se importado, tristeza por ter sido enganado e uma pontada de algo que poderia ser decepção, porque a verdade que Carlos relutava em admitir até para si mesmo era que ele se sentira atraído por Helena. Nos breves encontros que tiveram na conversa na padaria, havia sentido uma conexão que não experimentava há anos e descobrir que tudo era baseado em mentira, que ela escondia quem realmente era. Doeu mais do que deveria, considerando que mal a conhecia. O resto do sábado passou devagar. Carlos tentou se manter ocupado. Assistiu televisão com Ana Luísa, sem realmente prestar atenção. Preparou jantar no automático. Colocou a filha para dormir mais cedo do que o habitual. Então, sentou-se novamente no sofá da sala, na escuridão, perdido em pensamentos. O domingo amanheceu nublado, ameaçando chuva. Carlos acordou mal-humorado. Fez café da manhã para Ana Luísa em silêncio. Passou a manhã consertando uma torneira que pingava no banheiro. Atividade que pelo menos lhe dava algo concreto para focar. Ana Luísa, percebendo o humor do pai, manteve-se quieta, brincando sozinha no quarto, colorindo desenhos que trouxera da escola. Foi no início da tarde que Dona Marta bateu à porta. Carlos atendeu, encontrando a vizinha com expressão preocupada. Dona Marta, tudo bem? Preciso falar com você, Carlos, ela disse. É sobre a reunião. Que reunião? Ele perguntou confuso. A reunião dos moradores, Dona Marta explicou. Para discutir o projeto de despejo da Montenegro Incorporações, vai ser amanhã à noite, às 7, no salão da igreja. Você não ficou sabendo? Carlos balançou a cabeça. Não, primeira notícia. Pois é. Dona Marta suspirou. O pessoal está organizando. Querem que todos os moradores da rua participem. Mesmo quem não vai ser despejado, porque isso afeta todo o bairro. Você vem? Carlos hesitou. Eu não sei, Dona Marta. Não é minha casa que está em risco, mas é sua comunidade. A senhora rebateu firmemente. E além disso, se você não vier, quem vai cuidar da Ana Luísa? Eu vou estar na reunião, então você precisa levá-la junto ou ficar em casa com ela. E sinceramente, acho que você deveria participar. Carlos refletiu por um momento. Dona Marta tinha razão. Aquilo afetava o bairro inteiro. A comunidade onde Ana Luísa crescia, onde ele construíra uma vida modesta, mas funcional. Tá bom, ele concordou. Eu vou. Ótimo, Dona Marta sorriu. 7 horas, não se atrase. A senhora idosa foi embora e Carlos voltou para dentro, sentindo o peso de mais uma responsabilidade. Ele não era do tipo que se envolvia em questões comunitárias, preferia manter distância de conflitos e política local. Mas dessa vez, parecia que não teria escolha. O resto do domingo passou sem eventos notáveis. Carlos preparou as coisas para a semana seguinte. Separou o uniforme de Ana Luísa para segunda-feira. Verificou o material escolar dela, planejou mentalmente as refeições que cozinharia nos próximos dias, trabalho doméstico constante, que mantinha a vida organizada, mas que também servia como distração de pensamentos mais profundos. À noite, depois de colocar Ana Luísa para dormir, Carlos não saiu para trabalhar como normalmente fazia aos domingos. Ficou em casa, sentou-se no sofá com o laptop velho e começou a pesquisar mais sobre Helena Montenegro e o projeto. Descobriu que ela havia assumido os negócios da família 6 meses atrás, após a morte do pai,
em acidente de carro. A Montenegro Incorporações existia há 3 gerações, responsável por vários empreendimentos importantes em Minas Gerais e outros estados. Helena era filha única, formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Barcelona, com mestrado em desenvolvimento urbano sustentável pela Universidade de Londres. Havia artigos antigos sobre ela em revistas de sociedade, fotos de festas e eventos beneficentes, sempre impecável, sempre rodeada de pessoas importantes. Mas nos últimos 6 meses, desde a morte do pai, ela praticamente desaparecera da vida social, focando totalmente nos negócios. O projeto de Vila Aurora era descrito como sua estreia oficial à frente da empresa. Carlos encontrou também a proposta detalhada do empreendimento. O condomínio teria 4 torres de 15 andares cada, 200 apartamentos no total, área de lazer com piscinas, academia, quadras esportivas, espaço gourmet, segurança 24 horas. Os apartamentos seriam vendidos entre 800 mil e R$1,5 milhão cada, dependendo do tamanho e localização. Público-alvo: famílias de alta renda da região metropolitana. Os documentos oficiais mostravam que Helena ofereceria às famílias despejadas o valor de mercado das propriedades mais 15% de bonificação, além de auxílio para mudança e prioridade para aluguel social em programas do governo. No papel parecia generoso, mas Carlos sabia que a realidade era diferente. Aquelas pessoas perderiam suas casas, suas raízes, independentemente do dinheiro recebido. Ele fechou o laptop sentindo-se esgotado. Amanhã teria a reunião, veria os moradores afetados, ouviria suas histórias e inevitavelmente teria que lidar com a presença de Helena, se ela tivesse coragem de aparecer. A segunda-feira começou com chuva fina e persistente. Carlos seguiu a rotina habitual. Levou Ana Luísa para a escola. Trabalhou durante a manhã aceitando corridas que o levaram por vários bairros da cidade. O trânsito estava pesado por causa da chuva, reduzindo o número de corridas que conseguia fazer. Mas ele mal se importava. A mente estava focada na reunião da noite. Ao meio-dia buscou Ana Luísa. Almoçaram juntos. Ele a deixou com Dona Marta e voltou ao trabalho. A tarde passou devagar, Carlos verificando o relógio repetidamente, ansioso e apreensivo sobre o que aconteceria à noite. Às 5h30, ele encerrou o trabalho, buscou Ana Luísa, preparou o jantar rápido para ambos. Às 6h40, ele saiu de casa, com a filha pela mão, caminhando sob guarda-chuva até a igreja Nossa Senhora Aparecida, 3 quadras de distância. O salão paroquial já estava cheio quando chegaram. Carlos reconheceu dezenas de vizinhos, alguns que conhecia de vista, outros com quem trocava cumprimentos ocasionais. Havia uma atmosfera de tensão no ar, conversas em grupos pequenos, expressões preocupadas, alguns rostos visivelmente irritados. Carlos encontrou 2 lugares vagos perto do fundo do salão. Sentou-se com Ana Luísa ao lado. A menina olhava curiosa para toda aquela gente reunida, sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo a importância do momento. Às 7 horas, em ponto, o padre Augusto, homem de 60 anos que conduzia a paróquia há 2 décadas, subiu em um pequeno palco improvisado na frente do salão e pediu silêncio. A conversa foi morrendo gradualmente, até que todos estavam em silêncio, atentos. Boa noite a todos. O padre começou. Voz calma, mas firme. Obrigado por comparecerem nesta noite chuvosa. Como todos sabem, estamos aqui para discutir uma questão que afeta diretamente 17 famílias de nossa comunidade e indiretamente todos nós. O projeto de desenvolvimento urbano da Montenegro Incorporações. Houve murmúrios pelo salão, alguns concordando, outros já manifestando insatisfação. Eu convidei a senhora Helena Montenegro para estar presente hoje, Padre Augusto continuou, para que ela possa explicar pessoalmente o projeto e responder às perguntas e preocupações de todos. Ela aceitou o convite e deve chegar a qualquer momento. Quase como se estivesse esperando a deixa, a porta lateral do salão se abriu e Helena entrou. Ela usava roupas formais, mas discretas, calça social escura e blazer cinza. Cabelos presos em coque, sem joias ou acessórios chamativos. Estava acompanhada de um homem de terno, que Carlos presumiu ser advogado ou assistente.
O salão silenciou completamente quando ela caminhou até a frente. Carlos observou sua postura, a forma como ela mantinha a cabeça erguida, apesar da hostilidade palpável no ambiente. Coragem ou arrogância, ele não sabia dizer. Helena subiu no pequeno palco ao lado do padre. Agradeceu-o com aceno de cabeça e então se virou para encarar a plateia. Seus olhos varreram o salão, e Carlos viu o momento exato em que ela o localizou no fundo. A expressão dela vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. Boa noite a todos. Ela começou, voz clara mas com leve tremor, de nervosismo. Obrigada por me receberem. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados, com raiva, confusos, sobre o projeto que minha empresa está desenvolvendo aqui em Vila Aurora. E eu estou aqui hoje para tentar esclarecer as coisas, ouvir suas preocupações e, se possível, encontrar caminhos que funcionem para todos. Funcionar para todos? Alguém gritou do meio do salão. Como pode funcionar para todos, se você vai tirar a gente de casa? Outras vozes se juntaram. Um coro de protestos e reclamações. O padre Augusto levantou as mãos, pedindo ordem. Por favor, vamos manter a civilidade, ele disse. A senhora Montenegro veio aqui de boa vontade. Vamos dar a ela a oportunidade de falar e depois todos terão chance de fazer perguntas. O salão aquietou novamente, mas a tensão era evidente. Helena respirou fundo antes de continuar. Eu entendo a raiva de vocês, ela disse. Entendo que para muitos aqui, suas casas representam mais do que apenas propriedades. São lares, são memórias, são comunidade. E eu não vim aqui para minimizar isso, ou fingir que o que estou propondo não causa impacto. Carlos observava intensamente, procurando sinais de falsidade, de discurso corporativo vazio, mas havia algo na forma como Helena falava. Uma vulnerabilidade que parecia genuína. O projeto de Vila Aurora, ela continuou, foi concebido para trazer desenvolvimento econômico para a região, criar empregos, melhorar a infraestrutura local. Mas eu reconheço que isso tem um custo humano. E eu estou aqui hoje para dizer que estou disposta a ouvir, a negociar, a encontrar soluções que sejam verdadeiramente justas. Um homem de Miami-Dade, na primeira fila, levantou-se, visivelmente emocionado. Minha família mora naquela casa há 35 anos. Ele disse, voz quebrando. Meus filhos cresceram lá, minha esposa morreu lá, e você vem aqui falar de desenvolvimento econômico, de infraestrutura. Quanto dinheiro vai me devolver essas memórias? Helena o olhou diretamente, e Carlos viu lágrimas brilhando nos olhos dela. Nenhum dinheiro devolve memórias, senhor, ela disse, suavemente. Eu sei disso. Eu perdi meu pai há 6 meses, e não existe quantia no mundo que traga ele de volta. Então eu entendo. Talvez não completamente porque nossas situações são diferentes. Mas eu entendo a dor da perda. O salão ficou em silêncio absoluto. Aquela admissão de vulnerabilidade, aquela honestidade crua, pegou todos de surpresa. Mas Helena continuou. A voz mais firme agora. Eu também acredito que desenvolvimento e humanidade não precisam ser excludentes. Eu estou disposta a revisar as compensações oferecidas, a trabalhar individualmente com cada família para garantir que todos tenham não apenas valor de mercado, mas condições reais de reconstruir suas vidas em outro lugar. E além disso, estou abrindo espaço para negociação, para ouvir propostas alternativas, para talvez até reconsiderar aspectos do projeto, se houver solução melhor. Carlos sentiu algo se movendo dentro do peito, algo que não queria identificar como esperança ou admiração. Mas mesmo assim, a raiva persistia. A reunião seguiu por mais 2 horas, com moradores fazendo perguntas, apresentando preocupações, alguns ainda hostis, mas outros visivelmente tocados pela disposição de Helena em ouvir. Ela respondeu cada questionamento com paciência, admitiu quando não tinha respostas imediatas, prometeu retornos concretos em prazos específicos. O advogado ao lado dela tomava notas constantemente, registrando cada compromisso assumido. Carlos permaneceu em silêncio durante toda a reunião, observando, analisando. Ana Luísa adormeceu encostada nele por volta das 8h30, cansada do dia.
Ele a segurou nos braços, sentindo o peso familiar e reconfortante da filha, enquanto sua mente processava tudo o que estava ouvindo. Quando a reunião finalmente terminou, com o padre Augusto agradecendo a presença de todos e marcando nova reunião para dali a 2 semanas, as pessoas começaram a se dispersar lentamente. Alguns se aproximaram de Helena para conversas individuais, outros saíram ainda visivelmente desconfiados. Carlos levantou-se cuidadosamente para não acordar Ana Luísa e começou a caminhar em direção à saída. Carlos, a voz de Helena o deteve quando ele estava quase na porta. Ele se virou, ajustando Ana Luísa nos braços. Helena estava sozinha agora. O advogado já tinha saído, e ela parecia exausta e vulnerável. "Posso falar com você? Só 1 minuto?" ela pediu. Carlos hesitou. Depois assentiu brevemente. "Vamos lá. Fora, Ana está dormindo, e o barulho aqui pode acordar ela." Eles saíram para a frente da igreja, onde a chuva tinha parado, deixando o ar fresco e úmido. Carlos colocou Ana Luísa sentada em um banco, a menina se acomodando sem acordar. "Obrigada por ter vindo", Helena disse. "Sei que você não precisava. Vim pela comunidade." Carlos respondeu, ainda mantendo o tom distante. "Não por você." "Eu sei", ela concordou. "E mesmo assim, significou muito te ver aqui." "Carlos, eu sinto muito por não ter sido honesta desde o início. Não era a minha intenção te machucar." "Mas machucou", ele disse simplesmente. "Você mentiu sobre quem era, sobre o que fazia. Me fez sentir idiota. Nunca foi minha intenção fazer você se sentir assim." Helena insistiu, olhos brilhando. "Quando te conheci naquela noite da chuva, quando conversamos na padaria, eu só queria ser tratada como pessoa normal. Não como a bilionária, a empresária, a herdeira. Só Helena." "E o projeto?" Carlos perguntou. "Como você justifica isso?" "Eu não justifico", Helena respondeu, surpreendendo-o. "Quer dizer, do ponto de vista empresarial, está tudo correto, legal, dentro das normas. Mas hoje, ouvindo aquelas pessoas, vendo a dor real que estou causando, percebi que correto legalmente não significa certo moralmente." Carlos a observou em silêncio, procurando sinais de falsidade, mas encontrando apenas cansaço e algo que parecia genuíno arrependimento. "Eu vou mudar o projeto", Helena disse de repente, voz firme. "Não sei exatamente como ainda. Preciso sentar com os arquitetos, com os advogados, mas vou encontrar uma forma de desenvolver aquela área sem despejar ninguém. Talvez construir em terrenos vazios próximos. Talvez reformar as casas existentes e integrá-las ao projeto. Não sei. Mas vou encontrar um jeito." "Por quê?" Carlos perguntou desconfiado. "Por causa da pressão da comunidade." "Não", Helena balançou a cabeça. "Por causa de você." Carlos piscou surpreso. "De mim? Porque quando você me olhou naquela praça, com aquela decepção nos olhos, eu percebi que me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu sempre critiquei." Ela explicou, voz baixa, alguém que coloca lucro acima de pessoas, que justifica danos com planilhas e relatórios. "E eu não quero ser essa pessoa." "Ene, o Paravok, não para mim mesma." Eles ficaram em silêncio por longos segundos, apenas o som de carros passando ao longe e o pingar de água escorrendo dos telhados. "Eu não te perdoei ainda", Carlos disse finalmente. "Você mentiu e isso dói, mas se você realmente mudar o projeto, se realmente fizer diferença para aquelas famílias, talvez um dia eu consiga confiar em você novamente." "Eu vou fazer", Helena prometeu. "E não espero que você confie em mim agora. Só peço uma chance de provar que sou mais do que meus erros." Carlos assentiu devagar, pegando Ana Luísa nos braços novamente. A menina murmurou algo ininteligível, mas não acordou. "Boa noite, Helena", ele disse, começando a se afastar. "Boa noite, Carlos", ela respondeu. "E obrigada por tudo." Nas semanas seguintes, Helena cumpriu suas promessas. Carlos acompanhava pelos jornais e conversas na vizinhança as mudanças no projeto. Helena suspendeu temporariamente as demolições, contratou novos consultores, iniciou negociações individuais com cada família, propôs um projeto híbrido que manteria as casas existentes, reformando-as e integrando-as a um empreendimento menor e mais sustentável. E aos poucos, Carlos começou a vê-la de forma diferente, não mais como a mentirosa que o enganou,
mas como alguém capaz de crescer, de admitir erros, de mudar. Quando se encontravam no mercadinho ou na praça, conversavam brevemente, educados mas cautelosos. Foi 3 meses depois, em uma noite chuvosa, estranhamente similar àquela em que se conheceram, que tudo mudou. Carlos terminava o expediente, quando viu Helena caminhando sozinha na chuva, sem guarda-chuva novamente. Ele parou o carro ao lado dela. De novo? Ele perguntou com meio sorriso. Parece que tem um padrão. Ela riu, entrando no carro. Dessa vez, ele sabia exatamente quem ela era. E dessa vez, quando chegaram na casa dela, ele aceitou o convite para tomar café. Conversaram por horas, honestamente, sem máscaras, sobre suas vidas, seus medos, suas esperanças. E quando Carlos finalmente foi embora de madrugada, ambos sabiam que algo tinha começado. Ana Luísa foi a primeira a perceber a mudança no pai. A forma como ele sorria mais, parecia mais leve. E quando finalmente conheceu Helena semanas depois, em um piquenique na praça, a menina a aprovou imediatamente, tocada pela atenção genuína que a mulher lhe dedicava. O projeto de Vila Aurora foi completamente redesenhado, tornando-se referência de desenvolvimento urbano inclusivo. As famílias permaneceram em suas casas reformadas, Helena construiu em áreas alternativas, e a comunidade saiu fortalecida. E Carlos e Helena, 2 mundos que pareciam incompatíveis, provaram que amor, honestidade e respeito constroem pontes sobre qualquer abismo social. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal para mais conteúdos assim. Deixe seu like e nos conte nos comentários de qual cidade você está ouvindo.